Bom, vamos lá então. O primeiro exercício é a coordenação geral dos cursos de saúde da Multivix resolveu realizar um levantamento do número de alunos reprovados em pelo menos uma disciplina no primeiro período dos cursos dos últimos semestres. Os valores encontrados foram 22, 25, 23, 20 e assim sucessivamente. Qual que é a classificação dessa variável? Organize os dados em uma tabela de frequência simples e percentual. Então vamos lá. Bem, os meus dados brutos são esses aqui, foram levantados. Então, eles estão aqui, ó, 22, 25, 23 e assim sucessivamente. Se eu pegar e colocar esses dados aqui no Excel e pedir para ordenar eles, e vai aparecer esse rol de dados brutos aqui, ó. 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30. Então, a minha variável, que é número de alunos reprovados, em um determinado semestre, eu tive 30 alunos reprovados, que foi o maior número de reprovações. E num determinado semestre, eu tive 22 reprovados, que foi o menor número de reprovação. Então, uma tabela simples que eu vou criar para distribuir essas frequências é em relação ao número de reprovações. Então, eu tenho 22, tenho 23 reprovações, tenho 24, tenho 25, 26, 29 e 30. Então, vou criar a classe das 22 reprovações, das 23 reprovações, da 24, da 25, da 26, da 29 e da 30. Quando eu criar essas classes, eu vou ver a frequência absoluta para cada uma dessas classes. Então, 22 reprovações aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes. Então, coloca aqui, frequência igual a 4. Simples ou absoluta, é a mesma coisa. Então, essa minha variável aqui, alunos reprovados, que é uma variável quantitativa discreta, que é número inteiro, 22 alunos reprovados repetiu 4 vezes ao longo do período amostral dessa análise. 23 reprovações repetiu 4 vezes também. Então, minha frequência de 23 reprovações é igual a 4. 24 reprovações repetiu 3 vezes. 25 reprovações, 2, 26, 1, 29, 1, 30, 1. Então, a minha variável é uma variável quantitativa discreta, tá? E o meu número de repetições aqui para cada variável está aqui nesse quadro de frequência. Então, alguém me chamou a atenção aqui que o 23 repetiu 3 vezes ao invés de 4. Então, 1, 2, 3. Realmente. Foi eu que errei na hora de passar lá para o Excel. Então, 22, 25, 23, 22, 23, 26, 25, 29, 23, 30, 24, 24, 22, e aqui não é 23, é 24. Então, vamos consertar aqui. 22, 4 vezes, 23, 3 vezes, 24, 4 vezes. Então, vou inverter aqui, ó. Bom, alguma dúvida em relação à frequência simples, pessoal? Ou a frequência absoluta? Então, a maior dúvida aqui eu acho que é em relação à frequência percentual.
a frequência percentual para esse pessoal? É só pegar o número de absoluto, 4, dividir pelo total. Então, se eu somar o número de reprovações de classes que eu tenho aqui, de frequências, eu tenho 16. Se eu pegar 4 e dividir por 16 e multiplicar por 100, eu chego em 25. Se eu pegar 3, dividir por 16 e multiplicar por 100, eu chego a 75. Então, o que eu faço é simplesmente pegar o meu número de frequência absoluta, dividir pelo total de frequências e multiplicar por 100. 2 dividido por 16 vezes 100, 12,50. 1 dividido por 16 vezes 100, 6,25. Então, se eu fizer isso com todos os valores absolutos, eu vou chegar nas minhas frequências percentuais, então. Sim ou não, pessoal? Tudo bem? Então, veja que a gente pode fazer uma distribuição de frequência simplificada, escolhendo as classes. Então, eu escolhi as classes aqui que se repetem. Ou posso escolher, por exemplo, intervalo de classes. Eu vou escolher aqui, por exemplo, intervalos de reprovados menor do que 25 e maior do que 25. Tá? De repente, 25 é um número importante lá na avaliação. Os semestres que tiveram menos de 25 vai ser classificado de uma forma, maior que 25 de outra forma. Então, eu vou e separo entre dois intervalos. Menor que 25 e maior que 25. Então, aqui, ó, 4 mais 3, 7, mais 4, 11. Então, os semestres que tiveram 22, 23 e 24 reprovações, menor do que 25, foi igual a 11. Os semestres que tiveram reprovações acima de 25, incluindo 25, 25, 26, 29 e 30, foram igual a 5. Então, de um total de 16 semestres, 68,75 tiveram número de reprovações menor do que 25. 31,25 tiveram número de reprovações maior do que 25. É uma outra forma, então, de distribuir essa frequência. Ok? Vamos para o 2. A distribuição de frequência abaixo refere-se a notas da turma de fisioterapia para a disciplina de matemática e bioestatística. Com base na distribuição abaixo, responda. Considerando a nota mínima para aprovação igual a 6, qual foi o percentual de aprovados? A professora considera o desempenho de uma turma satisfatório se pelo menos 60% das notas estiverem distribuídas entre 4 e 8. A turma teve um desempenho satisfatório? Justifique sua resposta. Então, como que você resolve esse exercício? Nós já temos a frequência simples, né? A frequência absoluta. Aqui, ó. Frequência simples. 0 a 2, 4. 2 a 4, 8. 4 a 6, 12. 6 a 8, 8. 8 a 10, 4. Total 36. Então, se eu tenho já a simples, basta eu observar a frequência percentual. 4 dividido por 36, vezes 100, 11,11. 8 dividido por 36, vezes 100, 22,22. 12 dividido por 36, vezes 100, 33,34. E assim sucessivamente. Então, eu chego nas minhas frequências percentuais. Se a nota mínima para reprovação é igual a 6, o percentual de aprovado inclui quem tirou 6 para cima. Então, todo mundo que tirou 6 para cima está aprovado. Então, de 6 a 8 e de 8 a 10. 12 pessoas tiraram de 8,
De 6 a 8, de 8 a 10. De 6 a 10, então, 12 pessoas. Basta eu somar a frequência percentual aqui. 22 mais 11. Então, 22 mais 11, 33,33% é o percentual de alunos aprovados. Tá? Agora, a professora considera o desempenho da turma satisfatório se pelo menos 60% tiver com a nota entre 4 e 8. Entre 4 e 8, eu vou considerar esse intervalo aqui, ó. Né? Maior que 4, menor que 8. Então, entra 12 mais 8, 20. 33,34 mais 22,22. Não tem esse 11 aqui, ó. Porque esse 11 seria entre 8 e 10. Ela só quer o intervalo entre 4 e 8. Intervalo entre 4 e 8, eu tenho, então, 33,34 mais 22,22, que é igual a 55,56. Então, 55,56 é menor do que 60%. Então, o desempenho da professora não foi satisfatório. Tá, pessoal? Professor, desculpa, eu não entendi aí. Então, vamos voltar aqui. Repete a B para mim, por favor. Beleza. Obrigado. De nada. Pessoal, olha só. Eu tinha feito uma confusão aqui. Eu entendi errado a pergunta. Então, vamos voltar aqui na B. Ó. A professora considera o desempenho da turma satisfatório se pelo menos 60% das notas estiverem entre 4 e 8. Tá? Ou seja, maior que 4, inclusive o 4, e menor que 8. Não levando em consideração 8. Por isso que eu não vou pegar esses dados aqui de baixo. Só vou pegar de 4 a 8, incluindo o 4 e não incluindo o 8 que está aqui, nesse intervalo. Então, de 4 a 8, são o número de alunos que tiraram nota entre 4 e 6 e de 6 a 8. 12 e 8. A soma de 12 mais 8 dá 20. Então, 20 alunos tiveram nota entre 4 e 8. Isso equivale a um percentual da soma de 33,34 mais 22,22. Chegando, então, em 55,56. Que é o percentual dos alunos que tiveram nota entre 4 e 6 e percentual de 6 a 8, que é o intervalo que ela considera como satisfatório. Então, o intervalo satisfatório dela ficou em 55,56. E ela considera como satisfatório se fosse maior do que 60%. Pelo menos 60%. Como não chegou a 60%, o desempenho da professora não foi satisfatório. Então, quando vocês fazem as avaliações de vocês, na semana após as avaliações, depois que a gente corrige as notas, a gente fica igual um maluco no Excel, tentando enxergar essas distribuições de frequência. Para avaliar o desempenho de vocês, mas, sobretudo, para avaliar o desempenho nosso como professor. Né? Se a gente está sendo satisfatório ou não. E aí é importante essa interpretação dos dados para que a gente possa, então, aprimorar e melhorar para o segundo bimestre. Então, eu, pelo menos, sempre faço essa avaliação estatística simplificada, né, dos dados referentes às notas dos alunos depois das provas. Mas entendido, pessoal?
Então, essa é a avaliação da professora. Uma avaliação que não foi satisfatória pelo critério que ela estabeleceu, né? Mínimo de 60% de notas entre 4 e 8. Ela não chegou a 60%, chegou próximo, né? Bom, esses dados, então, distribuídos, esses dados de frequência distribuída, podem ficar na forma de tabela, mas podem ser transformados em gráfico. Normalmente, os gráficos que se utilizam são os gráficos de colunas, ou os histogramas, tá? Então, aqui, por exemplo, eu transportei esses dados de frequência que a gente fez agora há pouco para o Excel e fiz os gráficos. Então, para a frequência simples, eu tenho aqui um total de 20 alunos, 8 foram reprovados, direto, 4 estão de prova final, 8 estão aprovados, nota maior que 6. Se eu pego os valores percentuais e faço um gráfico dos reprovados, prova final e aprovado versus percentagem de frequência, o total da frequência percentual é 100, 40% foram reprovados, menor que 4 a nota, 20% estão de prova final, nota entre 4 e 6, 40% está aprovado direto. Então, basta eu ir no Excel, escolher lá, inserir gráfico de colunas, eu faço os gráficos, então, em relação à distribuição. Esses gráficos, eles podem estar combinados. Olha aqui, ó. Eu faço um gráfico de coluna e faço também um gráfico de linha, com os mesmos dados. Pego os dados aqui, ó, dos intervalos e das frequências absolutas. Ploto ele num gráfico de barra, ploto ele num gráfico de colunas. Dá para fazer isso. Desculpa. Um gráfico de colunas e um gráfico de linha. E dá para você combinar 2 tipos de gráficos ou mais gráficos no Excel. Quando eu tenho essas linhas, eu começo a observar as tendências. Então, eu vejo, por exemplo, que houve um número mínimo de alunos que ficou de prova final. E os extremos, a maior quantidade, ou ficaram reprovados direto ou passaram direto. Tá? Essa tendência, para mim, como professor, é uma tendência ruim. O ideal é que eu tivesse menos reprovado direto, mais provas finais. E, consequentemente, mais aprovados. O ideal é que essa curva fosse para cá. E não pegando esse mínimo aqui com os extremos. Extremos negativos e extremos positivos. Então, eu posso fazer essa combinação tanto para a frequência absoluta quanto para a frequência percentual. E aí, pessoal, há gráficos que são gerados com curvas de distribuição de frequência. Então, você pode fazer isso no Excel, pode fazer isso em outros programas estatísticos. E aí, essas curvas, elas vão nos indicar tendências. Então, é o que a gente está observando, por exemplo, agora, nessa pandemia do coronavírus. Tendência de crescimento, tendência de estabilização, achatamento da curva. Então, a curva, por exemplo, de crescimento do número de casos confirmados e de mortes por coronavírus segue normalmente uma curva de distribuição de frequência igual a essa, que é na forma de sino, ou essa aqui, ó, uma forma assimétrica, tendendo para a direita. O que quer dizer isso? Se for na forma de sino, os casos eles explodem rapidamente até atingir o número máximo de contaminados, o número máximo de mortos. Depois isso vem caindo. Se for aqui no caso de uma assimétrica para a direita, uma assimétrica positiva, a gente vai observando um número de casos crescendo gradativamente
depois ele dá um salto, chega no pico de número máximo de casos, depois ele tende a cair de forma mais brusca, mais rápida. É mais ou menos o que a gente tem observado na distribuição dos casos positivos e de óbitos para o coronavírus no nosso país. No início teve uma subida gradativa, agora nós estamos vivendo uma fase exponencial, um crescimento acelerado. Vamos atingir aí um pico máximo, que estão se esperando atingir agora, no final de abril, início de maio, depois uma queda. Tá? E aí essa frequência ela pode ficar distribuída com um crescimento rápido, uma queda lenta, apenas com um crescimento, apenas com queda. Pode ser um gráfico tipo U que a gente observou em relação às notas, onde eu tenho um pico, ou um vale, melhor dizendo aqui, de número mínimo de frequência. Então, para mim, a menor frequência lá no meu número de notas foi 4 alunos de prova final. Então, a frequência menor foi 4 prova final. Posso ter modelos que sobem e descem, bimodal, ou sobe e desce várias vezes, multimodal. Então, o pessoal está morrendo de medo, por exemplo, lá na China, da pandemia ter atingido seu pico máximo, caído, e retornar agora de novo, aumentando de forma expressiva o número de contaminados, de pacientes positivos e o número de óbitos. E no futuro, espera-se que essa infecção ela seja multimodal, com picos baixos, com números baixos de contaminados e números baixos de morte, mas que seja cíclica. Assim como a gente tem, por exemplo, com a gripe em determinados períodos do ano. Então, nos períodos mais frios, as pessoas tendem a ficar mais gripadas. Então, o pico de gripe sobe. Nos períodos mais quentes, o pico desce. E aí tem ciclos multimodais, se eu estiver avaliando ao longo de anos. Posso ter uma distribuição que a gente chama de distribuição regular, quando a minha frequência ela é igual ao longo de todas as minhas classes. Isso é extremamente ruim quando eu tenho isso. Porque me mostra que eu não tenho dados variáveis. Eu tenho dados uniformes ao longo das classes que não gera variabilidade. Tá? Bom, então eu tenho vários modelos de curva de distribuição. E essas curvas vão nos indicar, então, tendências, que foram algumas que nós discutimos aqui nesses slides. Bom, eu deixei lá, pessoal, para vocês resolverem os exercícios que estão no livro como referência, que é o livro digital que eu mostrei no início da aula de hoje. Então, lá no final da unidade 2 do livro de bioestatística, tem 5 exercícios, tá? E esses exercícios estão aqui, ó, já nos slides. Eu vou pedir a vocês que tentem fazer esses exercícios em casa, eles já estão com as respostas aqui nos slides. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, na próxima aula a gente discute. Tá certo? Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida específica em relação à aula de hoje ou em relação à avaliação pontual que eu falei no início da aula? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, recorram ao ambiente virtual de avaliação, o AVA, lá do Moodle. Lá tem todas as informações por semana referente, então, às aulas que nós estamos trabalhando. Qualquer dúvida que vocês
tiverem, acionem o fórum de discussões, deixem a dúvida lá. Eu irei tirar ao longo, então, da semana de vocês. Tá certo? Só uma boa noite. Obrigado, então. Se não tiver dúvida, eu vou parar a gravação aqui. E aí vocês podem me chamar aqui no chat se vocês tiverem alguma outra dúvida. Tá certo?